Muito boa noite, boa noite. Nesse friozinho abençoado, deixa eu colocar um ok aqui. Bora, bora. Gente, bem-vinda à Visane Business. Eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês de como ela nasceu. Eu até acho que acredito que já dá para vocês darem uma olhada, que eu já tinha testado antes, tudo bonitinho. Então, só, a Visane Business, ela nasceu através da Visane Gastronomia. Então, já tem bastante gente que está seguindo a gente, que conhece a nossa empresa. E aí, eu estou trazendo essa clareza para que a gente entenda, né? A Visane Gastronomia, ela está há 12 anos no mercado. Ela começou com Visane Gastronomia? Não. O primeiro nome que aconteceu foi a Visane Sabores. Nós começamos em 2012. Então, a gente está há 12 anos no mercado. Nessa questão desses 12 anos, eu comecei ela como Visane Sabores. Por que sabores? Porque a gente trabalhava só com congelados. A minha intenção de abrir a empresa era só para trabalhar com congelados. Salgados congelados, eu queria vender para padarias, restaurante, locais onde você revender o produto. Essa foi a minha ideia. E como tinha uma amiga que cozinhava para os patrões, eu falei assim: ó, eu não sou boa na cozinha. Como você é, vamos nos juntar e fazer fundar essa empresa? Vamos. Então, ela fazia os congelados e eu fazia os salgados. Então, por isso que era Visane Sabores. Só que nessa transição entrou uma terceira pessoa, que era a Vanessa, que começou a ajudar a gente também. Só que todo começo, gente, não é fácil, ele é bem desafiador. E aí, menos de um ano, ficou eu sozinha nessa empresa, as duas já não estavam mais comigo, e como eu continuei esse projeto, que era algo que eu queria. Eu trabalhava com vendas, trabalhava com outras coisas. E eu queria que isso desse certo. Só que naquele momento isso dava certo através de quem? Era só de mim. Eu imaginava que hoje eu ia estar todo esse tempo no mercado? Não, eu imaginava. Era um tempo no qual que eu comecei a desenvolver e falei, não, eu vou para cima, eu quero que dê certo. E eu trabalhei, foi 2 anos mais ou menos, somente com vendas de salgados. Com um ano de empresa, meu esposo veio trabalhar comigo, ele era caminhoneiro, também não sabia nada, e a gente foi desenvolvendo, foi o quê? Investindo tempo em aprendizado. Porque hoje, se a pessoa fala assim, eu não sei fazer isso, gente, tudo vai depender da gente. Eu quero aprender, eu vou fazer. Eu era tia do macarrão. Eu não fazia nada. E todo o cardápio que antes era feito em duas começou a ser feito por mim. Porque eu comecei a treinar, comecei a degustar, e eu gosto de comer. Ou seja, tudo que eu ia ofertar para o meu cliente, eu antes experimentava. Ah, todos os clientes vão ter o meu gosto? Não, mas pelo menos um parâmetro. E você vai ouvindo os seus clientes, enfim. Até que uma amiga da minha filha, a mãe dela falou assim, você pode fritar uns salgados na festa de 15 anos dela? Eu falei, vamos. Lá vai eu e meu esposo, comprei uma bandeja, e ele já, não lembro se a gente já tinha, eu acho que eu teve que comprar, eu já tinha o tacho, porque a gente fritava salgado, levei o tacho, fritamos, e eu não consegui ficar parada. Eu comecei a andar comecei a andar pelas mesas. E aí recolhi uma coisa, recolhi uma outra, e aí eu fui começar a desejar o mercado de festa. Olha só, existia um processo. Viviane, o que tem a ver aqui com o que você vai falar? Tudo a ver que vocês vão entender a construção do que acontece, que não é do dia para a noite, mas tem os requisitos básicos, que se você seguir o que eu vou te mostrar, o que eu vou te falar, não tem como você não ter resultado. Não tem como você chegar nesse resultado de vender mais eventos, vender mais festas. Esse é o processo. Então, para que eu falasse de como fazer eventos que vendem, eu tenho que contar essa parte dessa história, porque esse é o fundamento, é a base. Não tem como eu falar de outra coisa se não for exatamente disso. E foi quando eu falei assim, vamos. E eu comecei a falar sobre festa, mas divulgar a festa, divulgar o que eu estava fazendo. Isso é um fator muito importante, porque tem muitas pessoas que começam a trabalhar com isso, desejam, só que assim,
As pessoas até que são mais próximas não sabem nem o que você faz. Como dirá as outras? Como você vai aperfeiçoar se você nem divulga, se você não fala? Se eu entro no seu Instagram, eu não vejo com que você trabalha, eu não vejo como é, eu não consigo me identificar, ou eu vejo só foto de prato e eu não vejo uma história, eu não vejo uma narrativa. Tudo é um conjunto, isso tudo gera em torno de posicionamento. E eu comecei a fazer festa. A minha primeira festa foi lá no bairro, aqui na zona sul de São Paulo, num condomínio no qual vira e mexe, a gente tem festa lá também, depois de tantos anos. Alguém do grupo ainda tem lá a Visane Gastronomia como referência de buffet. Então, isso acaba sendo uma construção. E depois desses 12 anos de empresa, foi quando da pandemia para cá, teve o start de ensino, de estudo, de buscar informação, de ver o que eu tinha. Não, eu não fui nem no intuito disso, de ver o que eu tinha. No processo, eu consegui entender que muitas coisas que eu passei, muitas coisas que eu aprendi nos meus erros, era conteúdo para outra pessoa não ter que passar as mesmas coisas. É conteúdo para não ter que esperar 12 anos para chegar num resultado que eu cheguei e ainda não é nem a metade do que eu quero chegar. E da onde eu vou chegar, porque eu tenho certeza que o Senhor tem, sempre tem o melhor para mim. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que começar a olhar, primeiro passo, a nossa história. Qual é a sua história hoje? Talvez você não está dando valor ao tempo que você já existe no mercado, ao tempo que você está se dedicando para estudar. Você já parou para pensar nisso? Porque quando você vai, a vida vai te levando, você esquece das coisas, dos resultados, dos micros resultados, dos bons resultados que você já teve, que vai ser bagagem, como combustão, para você aperfeiçoar o que você quer fazer, aonde você quer chegar, quais os degraus. Outra coisa que é muito importante, tenha alguém de referência, mas não como cópia, como inspiração. Eu tenho, eu tenho bufês que eu me inspiro de buffet a domicílio que eu olho e falo, nossa, eu ainda vou chegar lá. Só que eu fico me inspirando os passos que dentro da minha realidade eu posso fazer, não querendo copiar e chegar a um ponto de eu me menosprezar porque ele já chegou e eu ainda não. Tem uma frase que é muito interessante para a nossa reflexão, não só no trabalho, mas na vida. Eu sempre vou ser menor do que alguém. Eu sempre vou ser menor do que alguém, mas eu também sempre vou ser maior que alguém. Esse maior não significa que você é melhor, arrogância, não é isso. Quando essa questão virou a minha chave, porque eu teria algo para poder explicar, para poder ensinar para pessoas que estão vindo na caminhada, para pessoas que não tinham a clareza de mesmo estar tempos no mercado, de que a gente pode melhorar, de que a gente pode fazer algo diferente. Você entendeu? Então, tem essa diferença. Então, esse daqui é um pouquinho. Quem tiver curiosidade, tem um vídeo lá no meu Instagram que mostra, que fala um pouquinho dessa história do início e nos dias de hoje. É bem interessante. Toda vez eu olho com muito carinho sobre isso. Então, sejam bem-vindos como fazer eventos que vendem. Eu separei alguns passos aqui que são muito importantes. E muitas vezes você pode olhar e falar assim, nossa, mas é só isso? Mas é isso? É simples? É simples. Só que esse simples, quando ele não é planejado intencionalmente, você acaba desprezando esses fatores. E não podemos desprezá-los, porque ele faz parte dessa questão de fazer eventos como vende. Eu tenho um e-book que depois eu vou até pedir para a Lília colocar para que a gente disponibiliza. Tem uma parte dele que é como fazer eventos que vende, que foi uma participação num livro de coautoria que eu tenho, e era para eu trazer aqui para vocês, eu acabei cometendo essa falha de não mostrar o livro para vocês, mas eu vou colocar lá no grupo essa parte do livro que eu tenho. São 2 livros de coautorias. E onde eu imaginava que eu poderia ter um livro? Talvez você pense, como eu vou fazer um livro? Ou talvez você
você pense, eu gostaria de fazer um livro. Só que o que acontece, a diferença de quem fez e quem está pensando são as ações, são as atitudes que a gente precisa fazer. Só que isso tudo parte de um primeiro passo. E esse primeiro passo se chama planejamento. Isso gasta energia para fazer, gente. Gasta energia para fazer, que é o planejamento. Só que ele não é menos importante, porque se você não planejar aonde você quer chegar, ou pelo menos os primeiros passos que você quer ter como micro resultado, você vai continuar andando numa linha de círculo, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai rodar, rodar, rodar e chegar no mesmo lugar. E quando eu falo que tem quando eu aprendi que tinha coisas que eu nem sabia que eu não sabia. Parece redundante sobre isso, não parece? Só que tem coisas que você não cresce, tem coisas que você não dá um passo à frente, porque você não sabe que existe. Por isso que nós estamos aqui trazendo a clareza, a importância que você sempre esteja aonde você, com pessoas que estão visando as mesmas coisas que a sua. Parece clichê falar que você tem que andar com pessoas onde já chegou, onde você quer chegar, mas não é. Por quê? Porque você acaba tendo insights com essa pessoa. Você está numa comunidade inserida, onde as pessoas têm um resultado, e você começa a visualizar o que você pode fazer para o seu negócio. Só que isso é uma forma intencional, não interesseira, só porque eu quero saber o que ela faz. Não. O intencional é para você saber realmente o que está acontecendo, que você traga para o seu negócio, mas de uma forma saudável. Muitas nesse caminhar de muitas mentorias, gente, eu já perdi as contas de quantas mentorias eu me envolvi nesses últimos 4 anos. Eu perdi a conta literalmente, de verdade. E aí, o que você começa a ver? Os hábitos. As pessoas bem-sucedidas, elas têm hábitos. Só que elas começaram os hábitos de uma hora para outra? Não. Aconteceu através do quê? Do planejamento. Vivendo eu ter um hábito é planejamento? É. Você planeja o que você quer fazer. Aí você faz uma vez, você vai fazer duas, você vai fazer três. Ai, não está dando certo, faz a quarta. Não está dando certo, 5, 6. O que eu mais escuto, imagina se o Thomas Edison esquecesse, desistisse de fazer a luz, de trazer a luz para nós. Quantas mil vezes ele tentou? Só que ele tentou até conseguir. Ele errou muito. Não, ele aprendeu 999 maneiras de como não fazer. Quando a gente muda o nosso olhar, a gente começa a ter uma visão diferente. Tudo que eu estou fazendo está dando errado. Não, você está aprendendo a forma que não é para fazer mais. Entende? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é o planejamento. Não tem como você fugir disso aqui. Quando eu for entrar no mercado corporativo, hoje, vocês podem ver, são players que eu comecei a trabalhar, são empresários bem-sucedidos no qual minha empresa Visane Gastronomia está inserida. Mas por quê? Foi do dia para a noite? Não. Foi por um acaso? Não. Eu planejei isso, gente. Querem entender? Eu planejei estar no mercado corporativo. Eu planejei o cliente que eu queria atender. Olha a forma que você tem que focar. Entra o segundo plano. Você vai focar no quê? Eu não posso colocar o foco primeiro do que o planejamento. Porque se eu não sei onde eu vou focar, o que vai adiantar? Então, existe um processo. Viviane, mas quem não sabe que tem que focar, ué? É o que eu disse. É simples, porém, você tem que fazer o quê? Uma estratégia, um planejamento para você chegar nisso. O que eu estou fazendo com a Visane Business? Eu estou planejando. Quem é os clientes que eu quero atender? Só que no meio do caminho me dá uma rota. Pode ser que no meio do caminho, o meu foco começa a ser algo diferente. Mas aí eu vou colocar o quê? Outros mecanismos no meio. Só que o meu planejamento, ele existe. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu carrego. Tá entendendo? Planejamento, foco. Esses são os 2 primeiros passos que a gente tem que entrar
forte de como fazer eventos que vende. Não ignorem esses passos. Se você é uma empresa que você já trabalha com eventos, comece a prestar atenção. Eu atendo vários clientes, mas como sempre vai ter um foco? Qual é o foco que você quer fazer? Qual é o foco de cliente que você quer atender? Planeje esse cliente para que você entenda. Eu estou no novo processo na Visane Gastronomia. Eu estou no processo de introduzir noivas no espaço que eu tenho. Mini Wed. Viviane, mas você já não atende social? Atendo, só que agora eu estou planejando, estou focando. E o corporativo continua. O corporativo eu estou aperfeiçoando, entrando com outras frentes para me atingir outros clientes. Entendeu? Olha só. Aí, o que a gente vai fazer? Você já sabe o que você quer fazer, certo? Vou tirar essa página aqui para ficar melhor. Terceira parte, criação de marca. Viviane, mas essa não poderia ser a primeira? Aí eu vou te explicar. Se você está iniciando agora o seu projeto, sim, ela vai ser primeira. Só que se você já tem uma empresa que ela existe, ela vai ser primeiro passado pelo planejamento, um foco, e você tem que fazer essa parte, a criação de marca. Só que para essa criação de marca acontecer, eu quero te fazer uma pergunta. Como você quer ser visto? Como você quer ser visto? Eu quero que você escreva agora. Como você quer ser visto? Escreva. Vou dar um minutinho para você escrever. Já escreveu? Como você quer ser visto? Por que essa pergunta? Porque essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta para você agora. Isso que você escreveu é como você se vê? Você escreveu agora como você quer ser visto, mas é assim que você se vê? Porque não vai adiantar você querer ser visto pelas pessoas de uma forma e você se vê de outra. A forma com que você vê a sua empresa é a forma com que as outras pessoas irão ver. É o seu posicionamento como empresário, é o seu posicionamento como chefe, é o seu posicionamento com equipe, é o seu posicionamento como pessoa diante deles. E falar sobre isso, eu não estou conseguindo ler o que está no chat, mas daqui a pouco eu leio isso daí, eu leio. Então, o que acontece? Quando você se posiciona como empresário, quantas empresas, quantas pessoas eu vejo na área de eventos e falam assim, eu só faço isso. Ó, diminuir de um jeito. Eu só tiro umas fotos. Eu fiz isso aqui. Será que tá bom? Eu não sei se tá ruim. Não, gente. Se você tá aqui é por algum motivo, se orgulhe. Todo mundo que é grande um dia nasceu pequeno. Se orgulhe de você ser um empresário, um empreendedor na área que você faz.
É onde você domina. E se não domina, está no espaço, você está estudando. Uma coisa é o estudo contínuo, mas se posiciona, ergue a cabeça, larga esse ombro. Sim, eu sou responsável pela empresa X. Eu estou há 1 ano no mercado. Eu estou há 2 anos, há 3 anos, há 6 meses. Eu vou montar uma empresa. Esteja prontos para ouvir o que as pessoas têm para te dizer. Só que esteja pronto para você filtrar e o que entrar no seu coração é o que você quer, o que você não quer. Porque quando as pessoas elas falam, elas vão dar opinião segundo a mentalidade delas, não é sobre você. A sua identidade não pode mudar com a opinião de outras pessoas. Você vai encontrar pessoas no seu caminho que vai te ajudar. Você vai precisar estar inserido em lugares que está com o mesmo pensamento que o seu. Só que aqui, ó, se você não ver, se você não parar para colocar em prática a forma com que você quer ser visto e a forma com que você se vê, não vai casar essas duas informações. Não vai. Me fez lembrar quando há 5, 6 anos atrás, olha só, eu fiz a imersão recentemente agora da Visane Business, é a segunda imersão para empreendedor e empresários na área de eventos. E eu levei uma das palestrantes, que foi a Alessandra, a chefe Alessandra. Ela falou coisas sobre mim lá que eu já tinha até esquecido. Eu não estava colocando como importância no meu currículo. Olha só. E aí o que acontece? Como você quer ser visto? Ela começou a me mostrar como ela me vê. E ela começou a falar das premiações dela, e ela falando, mas a Vivi também teve essa premiação. A Vivi também é isso, a Vivi também é aquilo. Eu falei, meu Deus, olha quantas coisas já aconteceram, e eu tinha esquecido de ver essa parte que está inserida no meu currículo. Como você se vê? Eu me vejo como uma empresária, sim, eu não me menosprezo, não é isso. Mas são detalhes que o quê? Como as pessoas te veem? E fazia tempo que ela não tinha essa aproximação comigo, foi antes da pandemia. Ela ficou de um jeito deslumbrante, porque ela falou deslumbrada, que ela falou assim: Nossa, Vivi, eu vi os perrengues que você passou lá atrás. Eu vi quando você e seu esposo chegavam nos eventos corporativos e a gente fazia muito crepe francês e a gente ficava na linha de frente ali, ó, na mão na massa. Eu e ele, a gente atendia 300, 200. Às vezes as empresas falavam que tinha, vai ter não sei quantos fornecedores junto, não vai ter só vocês de comida. Quando chegava lá, o pessoal levava um gato pingado, levava doce, levava alguma coisa, mas o pesado, que é o salgado numa festa, sobrava para mim e para o Márcio. E a gente não reclamava. A gente estava ali para divulgar o nosso trabalho, para divulgar o nosso produto, tá certo? E a gente atendia, assim, 4 horas em seguidas, 3 horas em seguidas fazendo crepe, eu e ele. Então, assim, existe uma história por trás disso. Não negligencie a sua história. Não tem como. Então, são os passos que é fundamentais, porque você vai criando uma base. Eu tinha toda essa quantidade de volume de eventos que eu tenho hoje? Não tinha, mas existia um planejamento. Porque quando eu estava lá divulgando a minha empresa nesses eventos que tinha 230, 300 pessoas, já estava no planejamento de ser visto, de conhecerem quem era a Viviane e o Márcio dentro da Visane Gastronomia. Como a gente se via dentro da empresa e como as pessoas começavam a ver. Esse comparativo que eu dei da Lê foi só pelo fato da premiação que a gente teve em vários lugares, e eu acabei esquecendo de comentar até com as meninas aqui, que faz parte da minha mentoria, dos mestres no buffet. Vocês entenderam? Vamos para o quarto passo. Não tem como o quê? Ação. Planejamento, foco. Quero ser visto como um serviço de excelência. Olha, isso é uma das... E outra coisa, esse serviço de excelência não é se comparando com outras empresas, com outras pessoas, que eu lembro-se que eu disse. A gente sempre vai ser menor do que alguém, mas a gente sempre vai ser maior do que alguém. Então, nessa linha,
é muito tênue. Então, nosso serviço com excelência tem que ser nós superarmos nós mesmos todos os dias. O meu serviço tem que ser melhor, não o melhor do outro, mas o melhor do que eu fazia ontem. Eu coloquei no meu Instagram outro dia, nos stories, os meus primeiros eventos corporativos. Eu falei, meu Deus! Mas o desafio fez com que eu saísse da cadeira para poder o quê? Me desafiar, investir e falar, não, eu preciso melhorar esse serviço. Mas naquele dia que eu fiz foi excelente. Naquele dia, com aquela simplicidade toda, foi excelente aquele trabalho que eu fiz. O quarto ponto, a gente fala sobre ação. Existem vários meios de ação, e eu trouxe alguns deles aqui. O que eu trouxe? Nós vamos falar um pouquinho mais, tá? Meios de comunicação, plataformas, que eu vou indicar algumas para vocês. Isso daqui, gente, é dicas de milhões. Porque quem não sabe disso, isso daqui não é aberto para todo mundo. Aonde você conseguir captação de cliente. Nós vamos falar um pouquinho mais de ativo, prospecção, indicações e estar em eventos. Nós vamos falar sobre esses tópicos, tá? Só que antes de eu chegar a todas essas ações, eu quero passar um vídeo para vocês, ver se a Lília consegue passar o, o, o da praia. Por que eu quero passar o da praia? Vou pegar aqui. Enquanto ela pega, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse vídeo que eu vou passar para vocês é algo tão simples, eu coloquei nos meus stories. Só que eu quero que vocês entendam que a forma com que você vê, a forma com que as outras pessoas irão te ver. E exatamente o fruto, o retorno de todo o planejamento, foco e ação. Então, eu quero passar esse vídeo e logo em seguida fazer um comentário. É aqui que chamaram crepe, direto de São Paulo? Crepe da Zona Norte é Modesta, é o melhor crepe do mundo. É um vídeo simples, só que esse vídeo não foi combinado com essa cliente. Ela é responsável por uma grande rede de buffet que tem em São Paulo. Buffet muito renomado. E as festas particulares dela, do esposo dela, dos filhos dela, quem faz é a Visani. Gente, isso para nós é a realidade do que eu estou falando para vocês. Tenham pessoas, tenham clientes que estão apaixonados por você e pelo seu produto, pela sua empresa. Então, o que eu te mostrei na prática é que quando eu fui chegar lá, eu já peguei meu celular para gravar. Mas não foi algo, você vê que foi muito espontâneo, que quando ela me viu, ela saiu de lá correndo. Já tem mais de 4, 5 anos que nós atendemos ela. Nós saímos daqui de São Paulo e ela tem uma casa lá. Então, os eventos dela, dos filhos dela, do marido dela, quem que está lá presente? A Visane, gente. Ela é responsável, gestora, por uma rede de buffet muito famosa em São Paulo. Para nós, é a concretização do que eu estou ensinando para vocês. O que eu estou falando para vocês não foi algo que eu li em livro e estou passando, não é. É prática. Foi o que resolveu, o que aconteceu no mercado de eventos comigo. E vai acontecer com você, não tem como você não fazer isso. Então, o que acontece? Ação. Essa ação foi feita lá atrás. Lembra quantas vezes eu falei, que até a Alessandra falou? Quantos eventos nós tivemos, quantos eventos nós participamos, nós estávamos construindo a nossa marca. A construção de uma marca, ela leva um tempo para que você consolide no mercado. Mas, Viviane, mas existem tantas marcas, tantas empresas, o que eu disse? Seja melhor do que você mesmo. Você tem que mostrar a sua essência. As pessoas
elas se conectam não só, você tem que ter um produto de qualidade, isso é obrigação. Você tem que ter um excelente atendimento, é uma obrigação. Só que a sua essência que você carrega, não tem outra pessoa que carrega. A essência que a Visane Gastronomia carrega, você não vai carregar. Mas eu consigo te dar os passos para você carregar a sua, para você montar a sua estratégia. Ah, você está sendo falsa? Não, porque quem trabalha nesse mercado tem que gostar de pessoas. E eu encontro muitos buffets, muitas pessoas que trabalham com pessoas e não gostam de pessoas. Desculpa, você está no lugar errado. Você vai entender o que eu estou falando. Você pode até crescer porque você pode ter um preço, você pode ter um produto e a outra cliente não tem opção. Certeza, não tem como. Não tem como. E se vier o cliente só procurando por preço, ele não é o seu cliente se você tem algo a mais para entregar. Agora, se você entrega só preço, tudo bem, esse cliente é seu. Ele não é meu. Ele não é meu. Se eu começar a bater muito na tecla num local onde as pessoas só estão visando o preço, sabendo do que eu entrego, sabendo da qualidade do meu produto, é eu que tenho que dar um passinho atrás desse mercado, dessas pessoas, desses clientes e embarcar em outro navio. Não competitividade com isso, porque eu já sei o que eu entrego. Eu sei o que eu carrego. Entende? É posicionamento. Que eu poderia ficar brigando na casa do preço, mas o cliente já sabe quem eu sou. Ele já sabe que eu entrego. Ele já fez. Eu tenho planejamento, eu tenho foco, eu tenho ação. Eu sei o que eu entrego. Vai ter outros melhores do que eu? Lógico que vai. Vai ter outros piores do que eu? Vai. Então, é o meu posicionamento, eu quero continuar ou não? Conseguiu entender? Isso tudo faz parte, começa a fazer parte da sua essência de negócio. O que você quer passar para o seu cliente? Qual é a forma que você quer ser visto? Não estou falando que é uma pessoa inflexível, tá, gente? Veio agora na minha mente, não é isso. Eu sou uma pessoa muito flexível. No entanto, eu até tenho muito mais trabalho do que muitas pessoas. Por quê? Eu não tenho simplesmente uma tabela engessada e falo, é isso aqui. Posso fazer isso? Posso. Você tem que fazer isso? Tem. Tem que ter um parâmetro? Tem. Mas eu não faço algo desse jeito. Eu faço até muito flexível para que fique o evento com a cara do cliente. Qual que é a essência que ele quer transmitir no evento dele? Então, essa é uma das minhas características de Visane Gastronomia, que aí vem para a Visane Business para transformar essa mentalidade, essa clareza, para você ter um start. Que o que acontece? Muitas coisas que eu estou falando aqui são coisas simples que você já pode ter ouvido, mas da forma com que eu estou te falando, você pode ter um insight. O que é um insight? É uma ideia. Poxa, eu nunca tinha pensado na minha história, eu nunca tinha pensado nisso. Eu aconselho você a escrever no papel a sua história. Você vai se surpreender de coisas que você já fez, que você já passou, e que você às vezes não traz na sua memória recente. Ela está guardadinha lá. Quarto passo não tem como ser ação, certo? Então, há alguns meios para que a gente possa fazer essa ação. Primeiro deles, meio de comunicação. Qual que é a forma que você está se comunicando hoje com o seu cliente? Quais as formas de comunicação eles estão chegando até o seu cliente, o que o seu trabalho? Viviane, como assim você fala das formas de comunicação? Existe a forma de comunicação da seguinte forma. Eu posso fazer um meio de comunicação através de plataformas. O que são essas plataformas? São investimento que você vai fazer para buscar o cliente que você procura. Vou dar um exemplo, tá? Tem um aplicativo que ele chama Get Ninja. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele chama Get Ninja. Gente, eu trabalho com buffet há 12 anos. Eu descobri isso daqui tem o quê? Acho que uns 5 anos, mais ou menos. Essa plataforma, eu falava, meu Deus, da onde existe isso que eu nunca nem ouvi falar? Por isso que eu falei, são dicas que a gente vai falar aqui, que é coisa de milhões. Essa plataforma, você se cadastra, você coloca investimento, é claro, de valores, e eles têm várias formas de valor que você coloca. E o que acontece? Você começa a ter indicações de pessoas que não conhecem a sua empresa e você começa a entrar em contato para fornecer o seu serviço. Só que esses leads, como agora o pessoal chama, que são contatos,
são qualificados. São qualificados. Por quê? Porque são pessoas que estão procurando festa. Então, são pessoas que estão procurando festas, que é um dos aplicativos que você pode ir atrás. Por exemplo, eu quero trabalhar com casamento. Quem já ouviu falar no casamento.com? É uma outra plataforma, é uma outra... Get Ninja, isso, Get Ninjas. Get Ninjas. Casamento.com. É uma outra plataforma, é uma vitrine só de quem está procurando fazer noivado, casamento. Às vezes aparece até noivado, casamento, porque quem já faz o noivo, quem está noivo, ele já busca essas informações para o casamento. Por quê? Porque o casamento é algo prolongado, não é algo que você vai fazer imediato, certo? São vendas que você vai fazer para longo prazo. Esse, por exemplo, é das minhas ações que eu estou fazendo hoje. Eu já fazia casamento, só que agora eu estou focando também na área de casamento. Por quê? Porque eu tenho um espaço, ele precisa ser pago, esse espaço. E aí, não só das vendas de buffet a domicílio, eu coloquei ele para quê? Para eu reformar, fazer um menu de 40 pessoas. E aí eu falei, tá bom. Aí eu investi nesse casamento.com. Eu estou investindo nessa plataforma, no qual eu tenho vários leads, só que não são todos qualificados, porque às vezes tem pessoas que estão procurando lá no interior, em chácaras, várias outras coisas. Só que assim, são aqui da onde eu consigo vir clientes que eu já estou fazendo trabalho. Só que aí em cima desse, o que eu fiz? Casamento.com, certo? Eu comecei a fazer mais ação sobre isso. Qual foi a ação que eu comecei a fazer no casamento.com? Eu comecei a fazer o workshop. Eu comecei a fazer o workshop. O que significa esse workshop aqui? Olha só, como uma coisa chama a outra. Eu comecei a reunir profissionais. Gente, olha só, não estou fugindo do assunto. Nós estamos no ponto ação. Eu estou dando um exemplo de uma das plataformas, casamento.com. E aí, só adiantou eu participar desse casamento.com? Não, porque tem pessoas que vêm de todos os tipos. O que eu pensei, o que nós pensamos em uma conversa com uma parceira que nós conhecemos, eu fui visitar até com uma amiga. Eu estava com saudade dela, eu fui e ela trabalha também com outro escritório. E a gente falou assim, vamos fazer um workshop? Eu falei, vamos. Eu peguei nesse espaço que eu tenho, reuni com alguns fornecedores que trabalham na área de casamento, que são eles, fotógrafo, teve até o Jeff do Pudim, que estava lá na imersão, que ele trabalha com lembranças, foi a Ariane, que ela trabalha com a decoração. Eu, Visane, Viviane, eu só trabalho com buffet. Eu poderia fazer todas as outras coisas? Posso, mas eu tive a opção só de focar na comida, só de focar nesse setor. Então, eu busquei outros profissionais para que nós nos reuníssemos e fizéssemos esse workshop. Primeiro workshop, só que estava Quem está tomando conta disso aqui é uma outra pessoa que está dentro da minha empresa. Essa pessoa está na frente desse workshop. Por quê? Eu não consigo dar conta mais. Hoje eu não consigo, então eu preciso de braços. E é isso que muitas vezes isso chama a parte de delegar. Às vezes as pessoas têm dificuldade em delegar ou não sabem como fazer. Vamos fazer o projeto? Vamos, mas quem vai tomar conta? Ah, vai ser você? Beleza. Você vai verificar com esses parceiros, montaram-se um grupo, mas eu estou lá. Eu estou lá no grupo aqui. Fui lá, fui ver a reunião que foi feita e eu dei uma olhada. Na hora que eu estava olhando, me veio um insight, você vai fazer a cada 2 meses esse evento. Eu falei, fechou, eu comigo, eu tenho certeza que é nosso Senhor. Fui lá e coloquei no grupo, olha, eu preciso que vocês tenham a consciência de que vocês têm que trabalhar também nesse workshop. Esse primeiro, nós temos 15 noivas dados ok para poder vir até aqui. Só que nós vamos trabalhar para quê? Para cada um divulgar os seus serviços, sermos parceiros para juntar pessoas para vir daqui 2 meses. Entende? Por que eu tive que fazer isso? Porque eu já fui participar de workshop. Boa noite, amada. Por quê? Porque eu já fui fazer outros workshops com a Visane, saí de lá frustrada. O pessoal querendo que os parceiros estivessem lá e falou, não, vai ter não sei quantos, uma estimativa de não sei quantas pessoas.
enaltecendo o evento, ok, enaltecendo, mas com a realidade. E aí eu saí de lá frustrada, porque eu perdi meu tempo o dia inteiro. Então, o quê? Eu não perdi. Eu aprendi como não fazer um workshop. E foi isso que eu já trouxe de experiência. Cheguei, dei clareza para eles, ação, casamento, clareza para os parceiros. Sabe o que aconteceu? Quando você marca, tinha 15 noivas nesse primeiro workshop. Só que a gente sabe que não vem todo mundo. Porque muitas vezes a pessoa dá um nome e acaba não aparecendo. Veio em torno de 8 pessoas, veio mais da metade. Veio mais da metade que estava cadastrada, um já tinha fechado e vinha conhecer o produto. Resultado final, teve contratos fechados, contratos medianos já previstos para fechamento nesse primeiro workshop. E todos que estavam presentes amaram estar aqui, porque foram palavras deles, não foi minha. O que eu tive de resultado? Clareza, união, e o que vai acontecer? A cada 2 meses eu tenho um workshop desse. Eu estou plantando agora, não estou? O que vocês acham que vai ser o resultado daqui a um ano dessa plantação? Eu vou estar falando sobre eventos que vende, como fazer eventos que vende. Qual que é o meu planejamento? Ser referência na parte de casamento. Mini Ed. Peguei o meu foco. É isso que eu quero. Então, eu estou contando toda essa história para vocês entenderem como funciona, como fazer eventos que vende. Existe uma planificação, existe uma consolidação. Para todos aqueles passos, hoje a gente já está no quarto passo. E a gente tudo começa com planejamento. Entende? E no meio do caminho, mesmo que você não planejou, vai começar a te dar ideias para você colocar em execução. Eu não tinha ideia que quando eu comecei a fazer, a me inscrever, a fazer casamento.com, investimento, porque isso é um investimento mensal que você faz. Eu não pensei em fazer workshop. No meio do caminho que eu comecei a ver quais os leads, quais os clientes que vinham do casamento.com, que eu comecei a falar, tem que mudar a estratégia, tem que mudar, não, acrescentar uma estratégia. Então, hoje nós estamos no dia 13 de agosto de 2024. Eu tenho certeza que essa plantação em 6 meses, 1 ano, eu já tenho um resultado plausível, mas eu não ignorei todos os passos que eu tenho que passar. Então, aqui eu falei em clientes que são gerais, a plataforma do Get Ninjas, que você coloca as moedas. Eu falei do casamento.com, quando você quer focar no casamento. Aí, vamos supor, você quer um mercado corporativo. Tem uma outra plataforma que chama Seu Evento Corporativo. Olha quantas linhas de frente que eu estou falando, principalmente agora de investimento, de conhecimento de plataformas que existem. Seu evento corporativo. Qual que é o foco? Seu evento corporativo, é o mercado corporativo. Eu não atuo no mercado corporativo? Atuo. Eu tenho que estar nessa plataforma? Tenho, mas eu conhecia? Há quanto tempo eu conheço para cá? Quantas pessoas querem trabalhar no mercado corporativo e não sabem que existe esse aplicativo? Onde você também investe um valor para você ter pessoas qualificadas que estão buscando o quê? Eventos corporativos. Eu já tenho uma bagagem no evento corporativo, eu tenho um Instagram. As pessoas entram no meu Instagram, eu já deixo algumas fotos, algumas partes que não tem como deixar tudo já proposital, já intencional. Quem é um player do mercado hoje que está estourado e agora está fazendo parte da política, que está sendo conhecido assim muito mais. Ele já era conhecido no mundo digital e agora ele está no mercado político, com grande visibilidade. As pessoas que não conhecem ele vai para o Instagram dele. Quando vê aquele monte de conteúdo. Quem que é que eu estou falando? Pablo Marçal. Com quem que eu já trabalhei várias vezes? Pablo Marçal. Quem é que está lá quando você entra no meu Instagram com festa Alex Fixado? Pablo Marçal.
Vários empresários entram na minha página e já faz questão. Entra na minha página e olha lá e fala, nossa, ele vai rolar, ele vai ver artista, ele vai ver Tiaguinho, ele vai ver Thiago Brunet, ele vai ver Flávio Augusto. Foi mercado corporativo que eu já fiz, já planejei, já dei um foco, já tive resultado. Os clientes novos que vão chegar de corporativo, eu tenho referência no mercado? Foi do dia para a noite? Eu construí essa questão. Quando eu vi a primeira vez esse título, Como Fazer Eventos que Vende, eu comecei a pensar, como eu faço eventos que vende? Então, nasceu tudo isso que já tinha dentro da empresa, já tinha dentro da Bizane, dentro da Viviane, mas ela só não exteriorizava. Agora ela exterioriza com o quê? Com a Visane Business. E o Visane Business foi uma coisa intencional? Está sendo, sim. É uma nova empresa que é a Visane, do grupo Visane, que já existe, tem CNPJ, tem tudo, porque eu tenho certeza do que eu carrego, do que eu vou transformar para outras pessoas. A clareza que eu vou trazer para outras pessoas. Isso aqui que eu estou mostrando para você é questão de anos, estudos colocados em prática. Então, vamos lá. A gente tem os meios de comunicação, investimento, plataformas, Get Ninja. Te dei 3 formas aqui para que a gente... Isso aqui eu estou falando já de investimento. Tudo isso acontece com o quê? Isso que eu estou te falando é um ativo prospecção, ou seja, uma prospecção ativa. Você está indo atrás do cliente. Isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas elas acham que o simples fato de você estar no mercado, você só tem que receber os clientes. Só que talvez você está começando, talvez a quantidade de eventos que você tenha é pequena, você tem que fazer ativo, e mesmo que você chegue num determinado patamar, você precisa ter essa combustão, você precisa ter esse departamento que ele não pode parar. Departamento ativo de prospecção, ele não pode parar. Por que que acontece? Sazonalidade. Cliente, ele não é eterno. Você pode atender ele várias vezes, só que ele não é eterno, ele não é sua propriedade. Ele pode amanhã crescer de uma maneira e ter outra equipe, que tem outra cabeça, que conhece outras pessoas, que conhece outras empresas e quer trazer para o seu núcleo. E aí? Recentemente, teve vários clientes que eu atendia, foram embora. E aí? Como é que fica? Tá entendendo? Então, isso não pode parar. Eu fiz vários investimentos recentemente. É bom, assim, se você, que nem acontece, são altas e baixas que passa dentro do mercado de festa, tem sazonalidade de mês? Tem. Como aconteceu agora no mês de julho. Senhor, mês de julho para eventos acontecem? Acontecem. Só que ele é muito menor. Por quê? Sazonalidade de eventos. Dezembro é o mês mais bomba da vida, novembro e dezembro. Segundo semestre, ele é onde mais ocorre eventos. O mercado ele fica muito bem aquecido. A partir de agora desse mês de agosto. Mas eu também não posso reclamar de janeiro até junho. Julho foi mais fraco realmente. Mas até junho eu não posso falar que teve alguma coisa. Mas eu plantei. Esse ativo ele não pode morrer. Não pode morrer dentro da sua empresa. Não pode. Então, a gente tem ações, meios de comunicação ativo, e aí o que acontece? Esse daqui, ó, indicações, muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando, ele é um plus, e realmente ele é um plus, ele tem que ser um plus. Indicações. Por que que eu mostrei aquele vídeo da Fabi logo no início? De ela vindo ao meu encontro e falando, é o melhor crepe do mundo. Você acha que ela é só apaixonada? Você acha que ela só contratou porque ela gosta ou ela é apaixonada pela Visane, apaixonada pela Viviane e pelo Márcio? Inclusive, o esposo dela também chama Márcio. Quando ela pensa em gastronomia, quem ela pensa? Visane, Vivi, Márcio. Como a gente tem que estar na cabeça das pessoas? É como a gente se vê, como a gente transmite a essência de cada um. A minha essência do meu esposo transmitindo para os clientes foi que nem eu falei na palestra, né? Na imersão. Foi muito desafiador nós dois trabalharmos juntos. Por quê?
Eu colocava, montava uma mesa, colocava o jarro aqui, quando eu voltava, o jarro estava aqui. Só que eu comecei a ver o que acontece. Ele começou a ir para evento sozinho, até testar ele mesmo, que ele podia fazer isso, ele se vê, que ele era capaz, e os clientes começavam a elogiar. Aí eu falava assim, não, peraí, não é o meu perfeccionismo, da forma somente eu sei fazer. Do jeito que ele está fazendo, agrada os clientes. Só que quando ele começou a ter mais posicionamento, ele mesmo, o que que acontece? Ele monta a mesa hoje, que você não sabe se foi eu ou se foi ele que montou. É um processo. Por que que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando de clientes, estamos falando de essência e eu falei de indicações. E eu quero mostrar para vocês, antes de falar disso daqui, um outro vídeo para vocês. O que que eu coloquei aqui? O que você resolve? Você vai falar assim, Viviane, mas nós estamos no mercado de festa, a gente resolve o quê? O que que a gente resolve? Vocês acham que a gente não resolve? Só que não é só resolver. Nós somos um produto de desejo. Como eles veem realmente como é o seu negócio? Eu vou mostrar um vídeo para vocês de um cliente. E é necessário, é importante quando você faz um evento onde você tem elogio, onde você tem gratidão, onde o cliente tem gratidão pelo teu trabalho, você peça um vídeo para ele. Peça uma indicação. Não, você não vai pedir a indicação. Você vai pedir um testemunho do teu trabalho. Porque a indicação ela vai vir automática. Não tem como, se você saiu de um cliente satisfeito, entregue, e isso tudo vai começar onde? Lá quando você começa o contato com ele, para entender o evento dele, para querer extrair a essência do que ele quer transmitir para o cliente. Você entende? E aí, o que vai acontecer? Automático vai ser a indicação desse cliente, vai ser a indicação dessa pessoa. Depois você vai ter um outro problema para resolver, que eu estou nessa fase. É dar conta de atender todo mundo que me chama. E isso é uma coisa séria. Só que aí você cresce e aí você vai arrumando aos poucos. Eu estou nessa fase, eu estou abrindo para você, estou nessa fase da estruturação do meu departamento comercial para dar conta, para atender o cliente quando ele pede. Porque senão ele vai aonde? Ele vai pedir por outros. Ele desejou você, mas você não conseguiu ainda dar conta, o que vai acontecer? Ele vai, consequentemente, procurar outra pessoa. Aí já é um outro problema que você tem que resolver. Vocês entendem? Líder, tem como passar, amada? Outro vídeo que eu mandei? Não, não recebi aqui, não. Ah, não, peraí. Eita, não. Aqui está mostrando que foi do Jeff. Peraí. Que não tá aí, não tá possível receber. Eu quero mostrar esse vídeo para vocês, eu tenho vários outros. Hoje, inclusive, o que está acontecendo? Eu cheguei a falar, até na minha imersão, né? Dessa da Bizane Biz, que eu não tinha um site. Porque a minha mentalidade era, eu nunca precisei de um site para vender. Eu sempre vendi sem site. Então, quando as pessoas vinham com valor exorbitante, eu falava, para que eu vou investir nisso que não me faz diferença nenhuma para eu vender? Tá errado. Se eu vendi R$ 1 milhão em 2023 durante o ano, sem site, imagina quanto que eu poderia ter vendido se eu tivesse um site. É esse mesmo. Nossa, tô tentando abrir Tá. o computador, não. Imagina se eu tivesse colocado um site no Google, que hoje a maioria das pessoas, quando vai pesquisar alguma coisa, ele pesquisa onde? Ele não vai pesquisar no Instagram, ele vai pesquisar no Google. Então, é importante, isso daí já é uma outra aula, que seria uma aula de marketing, que a gente poderia se aprofundar. Mas quando o cliente vai, então você tem que estar onde também? No Google. Então, isso é outro meio.
Veja esse vídeo que eu quero que vocês entendam o que aconteceu com isso daí. Jefinho, qual a sua experiência com a Viviane empresária e com a recorrência da Visane, o buffet Visane aí nos seus eventos? Visane empresária, sempre nos atendendo, não precisa se preocupar com nada, que ela cuida de todos os detalhes. Meu café da manhã, quando eu chego, que ela prepara para mim. Excepcional. Visane como pessoa, participando dos nossos empresários, está sempre crescendo, sempre aprendendo, procurando melhorar o seu atendimento, que já é bom. Então, sempre procurando a perfeição. Super indico, viu? Você está precisando do seu evento, pode chamar, que a confiança, a equipe Kaiser já está há anos com a gente. Pode ir que eu garanto. Obrigada. Gente, o que vocês aprendem com esse testemunho? Vou falar que até que é um testemunho. Com esse depoimento desse cliente. O que é, como eles veem realmente o seu negócio? Como eles veem? Eu só pedi para que ele falasse. Quando eu peço para eles, você poderia falar para a gente qual foi a sua experiência e tal? Aí eles falam assim, o que você quer que eu fale? Eu falo o que vier no seu coração. Não é algo planejado. Eu fala, qual foi a sua experiência? O que vem do seu coração? Olha o que você consegue extrair. Como eu consegui extrair de um cliente? Olha os passos. Eu consegui extrair dele como é a visão dele, Viviane empresária. Eu consegui extrair dele a Visane gastronomia, que foi as perguntas, só foi 2 perguntas que eu fiz para ele. Então, a Viviane empresária, ele falou assim, o que eu resolvo para ele? A parte do evento, a parte... Estou conhecendo o Kaiser agora. É show de bola. Aprendi muito com ele na pandemia. Eu só via pelas telas, igual eu via o Paulo Vieira, igual eu via o Pablo Marçal, igual eu via o Caio. Eu aprendi muito com eles nos bastidores, quando eu comecei a transformação. E hoje eu posso dizer que todos eles têm um CNPJ já emitido nota fiscal pela Visane. Então, o que acontece? O Viviane empresário, ele falou assim, eu não preciso me preocupar com nada. Eu não preciso me preocupar com nada, que até meu café já está pronto quando chega. Deixa eu contar para vocês. Ele é a parte que faz a parte de venda, de compras, de vendas comigo. Ele que fazia essa parte lá. Ou seja, se eu fosse uma empresa que só pensasse em ir lá entregar simplesmente o que me foi contratado, uma que não faz parte da minha essência. Isso, eu e meu esposo, a gente tem isso no nosso coração de sempre entregar a mais do que o cliente pediu. Não estava no contrato o cafezinho dele. Eu também faço um evento mais tranquilo que eu fiz. Sumiu aqui, eu não consegui ver, né? Daqui a pouco eu dou uma olhada. Então, o que acontece? Eu soluciono a questão dele, que assim, ele tem que estar com a cabeça fresca, pensando em outros departamentos. O departamento que vai praticar a alimentação deles, do público deles, é responsabilidade minha. Eu tenho que pensar toda que for relacionada à parte de comida, a estratégia tem que ser minha. Se for simplesmente para eu ir lá entregar o serviço que ele foi contratado, pronto, acabou. Eu só ia ser mais um buffet. Mas não é essa a realidade. A gente procura entregar sempre a mais. A diferença do interesseiro e do interessante. Nós acabamos sendo interessante para eles, não interesseiro, porque eles viram a essência de como a gente se comporta. Exatamente, acho muito. E se a gente entregar mais do que foi contratado, quando a gente não fala, não, eu posso, ele não está aqui no pacote de fazer isso, mas eu posso fazer isso aqui por ele. Não vai me custar. Pelo contrário, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir importante. Essa é a essência de cada um. Quantas pessoas na área de eventos fazem assim? Me contrataram só para isso aqui, ó. Tá tudo bem, é a essência que a pessoa tem para transmitir para os outros. Mas vai crescer? Pode até crescer, não questão de preço, não de qualidade. Eu vou todas as minhas mentoradas, elas têm todas as minhas mentoradas têm essa oportunidade de vir trabalhar dentro do meu buffet para conhecer como é que é o trabalho.
Ó, tem um marido que já café fresquinho pra você, ó. Marido, sócio, na vida pessoal e na vida empresarial. E aí, todas as minhas mentoradas que trabalham, que estão na mentoria Visane, Mestre no Buffet, eu sempre dei a oportunidade porque elas viessem trabalhar dentro do meu buffet. Eventos que nós fazemos e elas virem conhecer os bastidores, ver como é que a gente atende. E muitas delas elas vêm e falam assim: nossa, o tratamento do cliente com a gente e da gente com o cliente. Outra coisa, não é porque a gente trabalha com comida, não é porque a gente trabalha com prestação de serviço que você tem que se sentir menosprezado ou menor do que qualquer outra pessoa que esteja ali dentro, de maneira nenhuma. Sem você, aquilo não funciona. As pessoas vão passar fome. Imagina as pessoas passando fome. O humor delas fica o quê? Você faz parte do evento. Todos os setores fazem parte. Então, o que eu aprendi com ele? Eu, sem abrir a boca, só extraindo do cliente. Você começa a ver aonde você está melhorando, onde você tem que melhorar. Você viu que quando ele fala da Visane, ele fala, ela continua estudando, aprendendo e aprimorando o que já é bom. Ou seja, eu não parei no tempo, eu e meu esposo, nós não paramos no tempo. Aprendemos que constantemente a gente tem que estar no movimento. Porque qual que é a frase que vocês mais estão ouvindo eu falar? Movimento gera acontecimento, não tem como. Vou até escrever aqui, ó. Movimento gera acontecimento. Vai, Viviane Fernandes. Aí ele diz, ela está aprimorando o que já é bom, ela sempre está melhorando. Então, ou seja, a gente sempre busca melhorar o que a gente já tem feito. Agora a gente está fazendo, agora não, já tem um tempo, a gente faz aquelas mesas gastronômicas. Eu já estou olhando para as peças, eu já estou procurando novas peças, novas coisas diferentes. O que eu posso melhorar para o meu cliente? Porque quando eu entrego a solução para o meu cliente, o que vai acontecer? Os convidados dele, os clientes deles, eles olham, elogiam. Quem ganha fama? Duas cajadas só. Por quê? Não estou atendendo só o meu cliente, gente. Tenha isso em mente, quando você vai fazer um evento, você tem a possibilidade, sem precisar investir R$ 1, para mostrar o seu trabalho para outras pessoas. Você tem noção? Por que eu fiz isso de trás para frente? Porque aqui, ó, a gente está vendo toda a parte de investimento que eu tenho que fazer. Só que lembre-se, quando eu estou entregando um evento com excelência, não estou fazendo um evento só para ele, eu estou fazendo, se é para 100 pessoas, eu estou fazendo para 100 pessoas. Se eu estou fazendo para 30, é para 30. Se eu estou fazendo para 50, eu estou fazendo para 50. Os outros que já estão degustando o nosso produto, você não vai precisar pagar degustação para eles. Por que que 99% dos meus fechamentos até hoje são fechados sem degustação? Porque isso daqui floresceu muito as indicações de como as pessoas nos veem. Elas participaram do meu trabalho, elas experimentaram o meu trabalho, elas indicaram o meu trabalho. E quando você vem de indicação de outras pessoas, você dá credibilidade para as pessoas que te indicaram. Ou seja, tem cliente que chega aqui comigo, eu sempre pergunto, teve alguma indicação de alguém? Porque eu quero ver da onde veio. E a pessoa fala, às vezes, alguns nomes, algumas empresas, que eu não sei mais nem de onde é. Mas foi do dia para a noite? Eu planejei como fazer eventos que vendem. Vocês entenderam a aula de hoje? Eu vou encerrar com esse último tópico. Estar em eventos. Viviane, mas como assim estar em eventos? Eu não tenho tempo. O que você quer? Qual é a decisão que você toma? Você tem que estar em eventos.
Você tem que estar se relacionando com outras pessoas. Quem não é visto não é lembrado. Amanhã eu vou participar de um café com mulheres empresárias. Não conheço nenhuma delas. O que eu vou estar fazendo? Estar em eventos. Eu estou buscando, nós temos uma ferramenta hoje que é a internet, que em algum momento a gente aciona, autorizando eles ouvirem o que a gente conversa, para nos trazer mercadorias, para nos trazer os produtos. E você, intencionalmente, eu uso essa ferramenta intencionalmente. Eu falo muito próximo do celular, eventos corporativos, eu falo reunião, chá de mulheres, isso, aquilo. Quando eu abro o Instagram, ele começa a me aparecer